Salve, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Vamos embora com o podcast de hoje. Antes de mais nada, deixar aqui a nossa saudação aos nossos companheiros gaúchos, né? Mais uma semana que começa difícil para eles, especialmente essa, porque a água estava baixando, né? Para quem não está acompanhando de perto, a água ali das enchentes estava baixando e em muitas regiões já era possível iniciar um trabalho de limpeza. Esse final de semana voltou a chover forte, regiões foram realagadas e aí teve muita gente que, poxa, iniciou um trabalho de limpeza e agora alaga de novo, ter que sair de casa de novo. Você imagina, cara, o que que é, assim, o sentimento, cara, a sensação, né, de tristeza que deve dar. Eu só consigo imaginar, né? A gente só pode tentar se colocar na pele da outra pessoa, de cara, volta para casa, vê tudo sujo, destruído, algumas casas muitas saqueadas, começa a limpar, a contabilizar os prejuízos e de repente você tem que sair de novo porque a água tá voltando a subir de novo, né? Então fica aqui as nossas energias, nossos pensamentos positivos, tá? Nossas orações para que, cara, para que o tempo melhore. Obviamente que agora, infelizmente, né? Infelizmente, só nos resta aguardar e aguardar o trabalho, né, das equipes de resgate que vão seguir trabalhando para tentar amparar todas essas pessoas, né? Não só as pessoas também, mas a gente tem visto também é, é, muitas ações para resgatar os pets, né, do pessoal. Não só os pets, mas os animais, né, de criação, galinhas, enfim, porcos. Então fica aqui, cara, assim, a nossa energia positiva, os nossos pensamentos para as vítimas e para todo o pessoal que está trabalhando ali incessantemente, tá? Mais uma vez fazendo um convite a vocês. Eu não coloco aqui um QR Code específico na tela, porque eu acho que, cara, entra lá, procure são várias instituições, né? Então, de repente, você quer ajudar uma instituição específica, uma rede de mulheres, por exemplo, ou uma rede que está trabalhando para salvar os animaizinhos, ou o pessoal que vai fornecer roupa para frio, ou um pessoal que está mais ligado aos alimentos. Então eu sempre deixo aqui, cara, eu não coloco na tela um específico, eu deixo para vocês, né? Entre lá, procurem, tem muitas instituições, tá? Procurem, obviamente, instituições sérias, por isso que a gente sugere alguns canais, né? Procurem canais grandes veículos grandes de comunicação, algumas instituições e faça sua escolha e deixe a sua contribuição, porque é uma contribuição que não está ajudando apenas as vítimas, está ajudando toda a equipe de resgate que também está lá, muita gente que saiu do seu estado, pessoal do bombeiro, da polícia, da defesa civil, do exército, que saiu do seu estado de trabalho e está trabalhando incessantemente ali em várias regiões, em várias cidades do Rio Grande do Sul. Então a gente inicia o podcast aqui, a gente vai falar um pouco da questão esportiva também relacionada ao Rio Grande do Sul, mas antes de chegar lá, a gente vai olhar para a rodada do Campeonato Brasileiro, tá? Sexta rodada, temos um novo líder, né? Um líder não é isolado, a liderança compartilhada, mas não dá para dizer que esse início até essa sexta rodada, a mim, a mim me agrada muito olhar o topo da tabela, tá? A gente vê uma variação, uma coisa diferente, né? Se nos anos anteriores a gente sempre víamos figurinhas carimbadas, né? Agora a gente vê uma variação, uma oscilação, uma coisinha diferente. Então, eu acho que sempre agrega, porque existem formas e formas de trabalhar. Algumas equipes, quando chegam no topo da tabela, a gente vai focar, isso é passageiro. Não digo nem no topo, né? Mas assim, entrar ali num G4, né? Um top 2, top 3, G4, a gente sempre fala, isso aí é fogo de palha. Obviamente que a gente não expressa sua opinião aqui, a gente segue na torcida, mas pela forma de gestão, né, pelos jogadores, muitas vezes a gente acaba olhando e fala, cara, esse é fogo de palha ao longo do campeonato, vai ser difícil, né? Não é nem pela incapacidade, não é nem questionando a competência, é pelo, cara, assim, pelo calendário longo, há um desgaste natural, uma cobrança natural que isso tem em relação a resultados, né? Então a gente olha para algumas equipes e fala, não vai dar. Mas a gente olha para outras equipes, como é o caso do Furacão, como é o caso do Bahia, o Furacão hoje.
uma equipe administrada como empresa, né? A gente cita, por exemplo, o Palmeiras, o Fortaleza, né? São equipes que são administradas como SAF, né? O próprio Flamengo, que é o terceiro colocado. Então, quando a gente olha para o Atlético Paranaense na ponta, a gente olha e fala, cara, isso não é fogo de palha, isso não é um fogo passageiro, isso é, né, uma equipe que chegou lá e que tem condições de brigar de fato, tá? É óbvio que assim, ainda é uma equipe que vai jogar mais de uma competição, então assim, deve priorizar em determinado momento, mas neste momento não existe prioridade nenhuma. O Atlético aproveita a situação, o mau momento dos seus adversários e vai pontuando. E em virtude do desenho da temporada, pode escolher optar ou não. Mas ali também temos um treinador que sabe jogar, que sabe competir no Campeonato Brasileiro, né? O currículo dele fala por si só, o técnico Cook. Então, é uma equipe que hoje a gente olha e fala, dá para ganhar, né? Dá para ganhar. A mesma coisa o Bahia. O ano passado foi um ano difícil, teve muitas dificuldades, é verdade. Ainda assim, um orçamento mais limitado e um elenco mais limitado, se a gente for parar para olhar e comparar com o próprio Atlético Paranaense, tá? Mas ali também temos uma equipe que de fato é SAF, de fato se organizou, de fato colocou ordem na casa, né? É administrada de forma correta. Pera aí, gente, eu preciso dar uma tossida, eu peço perdão, vou mutar o microfone rapidamente. Caraca, perdão, gente. Tava comendo uma bolachinha antes de começar. Deu uma engasgada agora, não sei por que, tarde, mas enfim, né? Deixa eu dar uma respirada aqui, mais uma tosse. Boa. E aí, pensando em Bahia, né? Além de ser SAF, de ser bem gerida, temos ali também, temos no Bahia, um treinador que foi campeão brasileiro. Rogério Ceni foi campeão brasileiro com o Flamengo, né? Então muitas pessoas se esquecem, mas ali temos, aí nessas duas equipes, além da boa gestão, além de bons jogadores, temos treinadores campeões também, né? Treinadores que sabem lidar com a competição, conhecem o calendário, a loucura do futebol brasileiro e que sabem gerenciar esse tipo de situação, né? Então, acho que é claro que dizer já, vai brigar pelo título neste momento, não, mas é uma surpresa muito agradável, né? E tem condições sim de brigar. O Bahia eu acho muito cedo, né? O Bahia eu acho muito cedo. Acho que vamos tomar um pouquinho mais de cautela, mas o Atlético já não é de hoje, né? Porque o Bahia virou SAF recentemente. O Atlético não é de hoje que vem se colocando no meio dos gigantes, né? O Atlético Paranaense, desculpa, eu tô falando do Bahia, eu não sei se eu confundi os nomes. O Atlético não é de hoje que vem se colocando no meio dos gigantes, né? Vem ali, pô, somos do Paraná, estamos aqui quietinho na nossa, trabalhando, sempre beliscando um título aqui, beliscando um título ali, final de Libertadores, enfim, né? Ganhando o título de Sul-Americana. Estamos sempre, né? Sempre dando aquela acenada, ó. Vocês estão aí, tão bem, legal, né? Mas a gente sempre tá aqui. A gente sempre tá aqui, né? Você sempre consegue ver o Atlético Paranaense ali do lado dos gigantes. Então, não tô falando que o Atlético Paranaense não seja um gigante. Eu falo gigante, gente, pelo tamanho da torcida, tá? Com todo o respeito aqui. Então, é uma equipe que sempre vem se colocando temporada após temporada. A briga pelo título é uma tendência, é um processo natural, né? É um processo natural. Então, hoje eu vejo duas equipes que têm essa possibilidade, têm essa perspectiva. O Bahia eu acho muito cedo, mas o Atlético sim, né? Já é uma equipe que está se organizando para isso há muito tempo e hoje tem um treinador que tem condições de levar esse time à conquista do campeonato. Se isso vai acontecer ou não, gente, aí tem muito chão pela frente, né? Então estamos falando de sexta rodada, né? Fora outras competições que vão acontecer concomitantemente. Então, fora a questão de logística, de cansaço, como é que o Cuca vai lidar com isso? Então, são uma série de situações que ainda tem que se desenrolar e a gente vai aguardar. Mas que é interessantíssimo olhar a tabela e ver essas duas equipes na ponta, isso é de fato, tá? Eu me alegro muito, nunca neguei aqui, eu sempre gosto de uma novidade, tá? Uma novidade sempre é bem-vinda. Vamos lá, o Flamengo vem na terceira colocação, seguido de Botafogo. Cruzeiro aparece aqui, ó, as duas equipes mineiras. O Cruzeiro até ultrapassou o Atlético Mineiro, tá? Bragantino. Só que aqui a gente olha a situação de tabela, mas também são situações distintas nas competições internacionais, né? O Cruzeiro segue em busca de sua classificação e o Galo está classificado na Libertadores, né?
Então, você vê que existe uma diferença de pontos não tão grande aqui, apenas um, mas nas competições internacionais, uma diferença muito gritante, tá? Bragantino, Palmeiras aqui, oitavo colocado, caiu bem, né? São Paulo ainda vai jogar, jogo hoje no Morumbi. As equipes gaúchas, né, chamam a atenção porque não jogaram e não vão jogar, né? E, por exemplo, aqui a gente olha quantidade de jogos, se a gente olhar as equipes que estão no topo, o Palmeiras tem 6 jogos, né? Palmeiras, ó, o Atlético tem 6 jogos, o Bahia tem 6 jogos, o Internacional tem 4 jogos, o Grêmio tem 4 jogos, o Juventude tem 4 jogos. E essas equipes não estão na zona do rebaixamento, né? Curiosamente, o Corinthians tem 6 jogos. E o Corinthians é o 16º, está depois do Juventude. Então você vê que tem muitas equipes que, olha, tem que olhar com carinho e tem que fazer uma reflexão muito profunda, tá? Tem que fazer. Ó, o Criciúma tem 3 jogos, né? O Criciúma, pela questão da própria situação do Rio Grande do Sul, não pôde jogar algumas partidas. E tá aqui, tá com 3 jogos, né? E tá na 14ª colocação. O Corinthians tem 6 jogos, tem o dobro de jogos e tá na 16ª. Então, acho que assim, é importante para essas equipes que estão com o calendário normal, né, que estão seguindo a vida, e a gente vai falar um pouco sobre isso hoje, tem que fazer uma reflexão muito profunda do que está acontecendo, né? Muito, mas muito profunda. Tá? Aqui a gente falou até do Galo, mas o Galo tem um jogo a menos, né? Tá atrás do. Ah, o Cruzeiro tá igual, né? Eu tava olhando o Bragantino, foi mal, não. Tá igual a situação. Então o Cruzeiro de fato tá na frente, né? Enfim, mas você vê que é, fica confuso. A gente vai ficar olhando a tabela, vai falar da situação, vai ficar confuso de, pô, tem times que. Pô, Criciúma tem três jogos apenas, né? Estamos na sexta rodada. Então fica difícil fazer níveis de comparação, mas, cara, se você olhar para o Fluminense, se você olhar para o Vitória, Atlético Goianiense e especialmente o Corinthians, que tem 6 jogos já, sim, é uma situação para você ficar desconcertado. O jogo hoje é no Morumbis, na casa do São Paulo. A possibilidade do São Paulo ganhar, ela é relativamente alta ou não, né? Ou estou enganado, ou São Paulo no Morumbi não joga nada, né? A chance de vitória, ela é real. E o Fluminense, com 6 jogos, pode ficar na zona do rebaixamento. Então, acho que sim, é necessário uma reflexão muito forte dessas equipes, porque as equipes gaúchas vão seguir sem jogar. E o Grêmio está aqui, com 6 pontos, né? O Corinthians com 5 pontos. Ah, mas está empatado. Sim, está empatado, mas o Criciúma tem 3 jogos apenas, né? Que às vezes vai falar, ah, não, mas a pontuação é igual. Não, a pontuação é igual, sim, mas são 3 jogos a menos. São 2 jogos a menos, gente, né? Então acho que a reflexão para essas equipes é nesse sentido. Em relação aos resultados, a vitória do o clássico aqui das maiores torcidas do Brasil, o Flamengo venceu 2-0 e cara, a gente vai passar pela notícia aqui, tá? Tem coisas interessantes assim. Então eu vou deixar para depois. Palmeiras perdeu na Arena Barueri, também temos coisas para falar, tá aqui nesse artigo do GE, tá? Fortaleza empatou com o Botafogo. O Atlético Goianiense perdeu do Cruzeiro. Isso jogando no Antônio Ascioli, hein? Bahia venceu o Bragantino. Vasco voltando a vencer, né? Com direito a uma excelente atuação do Payet, né? Dimitri Payet tá aí, né? Esse é um dos nomes que a gente tem mais expectativa em relação ao Veguete, ao Verratti. A gente não tem dúvidas do que é esse atleta, né? Do que é esse centroavante. Agora, o Payet é uma inconstância. E o Vasco, para sair de uma situação complicada, né, e já dar uma respirada, vai precisar muito desse cidadão, desse jogador, porque ele é diferente, cara. Ele tem qualidade, mas parece que fisicamente nunca consegue entrar na sua melhor forma, tá? No seu melhor ritmo de jogo. Bom, vamos trazer aqui a notícia o compilado, né? O compilado, a gente sempre faz isso na segunda-feira, né? Trazer aqui o, os grandes momentos da rodada, né? Os grandes momentos, os momentos que chamaram a atenção, seja por uma coisa legal, expressiva, ou por um meme, né? Que é criado em virtude de uma situação. Vamos trazer aqui algumas situações, por exemplo, esse lance do Léo Pereira com o Romero, né? Um belíssimo lance. Se fosse, como diz aqui, se fosse uma luta de judô,
seria belíssimo Ipom, né? Seria um belíssimo Ipom. Vamos lá, vamos seguir aqui sobre o Endrick. Aliás, o Endrick fez algumas jogadas. O Endrick não estava no seu melhor dia, é verdade, mas fez algumas jogadas muito interessantes nessa partida, o que sempre me, o que sempre me faz pontuar que ele está numa outra frequência, né? O Endrick, mesmo não jogando bem, ele consegue fazer as leituras corretas. Às vezes esse jogo errou mais do que o comum, o que é normal, mas o quanto ele se dedica, o quanto ele, assim, o Endrick tem uma coisa que eu gosto muito, né? A gente entende quando o jogador cava uma falta e é importante, mas o Endrick sempre foge da falta, né? Sempre foge da falta, em vários lances, assim. Você fala, pô, qualquer outro atacante se jogaria. O Endrick, ele tenta fugir da falta, né? Às vezes ele cava um pouquinho, isso é normal, né? Mas ele sempre procura fugir da falta, né? Ele prioriza a jogada, ele prioriza o lance. É uma coisa que eu gosto muito do Endrick e eu espero que ele mantenha essa característica, porque é um cara muito diferente. Assim, é de fato um jogador muito diferente, tá? O Abel Ferreira aqui mais uma vez com o seu mimimi, com o seu chororô. Desculpa aqui os torcedores palmeirenses, mas esse é um discursinho que para mim não cola. Domingo de Dia das Mães, tá? Aqui, ó. Torcedor palmeirense que fica bravo comigo que eu tô criticando o Abel. Domingo de Dia das Mães, foram algumas mães palmeirenses ali, né? Entraram os jogadores ali com esposa, com mães, enfim, um dia festivo, e esse é o Palmeiras, e esse é o presente que o Palmeiras entrega para as mães palmeirenses. Uma derrota de 2-0, poderia ter sido 3, né? Mas o Canóbio estava impedido e foi um belo gol. Foi um belo gol, né? Mais um problema, mais uma daquelas falhas incessantes, em falhas defensivas incessantes do Palmeiras, né? O Atlético Paranaense não jogou um espetáculo de bola. Eu tô vendo muitas críticas de, nossa, o Atlético jogou muito. Não, o Atlético fez um jogo competente, tá? Mas de longe um jogo brilhante que deu nó tático no Palmeiras. Foi um jogo de duas equipes que buscaram o jogo. O Palmeiras buscou o jogo também, né? Então assim, o Palmeiras chegou lá, o Palmeiras teve chances, mas as chances criadas por Palmeiras, a finalização sempre para fora, né? Com direito a Rafael Veiga perder pênalti, mérito do goleiro Bento, mas para um jogador como o Veiga, que é um especialista na cobrança de pênalti, a gente acredita, né, um ponto negativo maior e dá uma moral maior para perda, né? Porque é um cara que sabe, né? Mas todo o mérito do Bento, pulou muito bem na bola, hein? É um goleiro diferente, goleiro diferente. Eu já falei aqui, e não é de hoje, tá? Não é oportunismo, né? Para quem nos acompanha aqui sabe, o Bento para mim é o melhor goleiro em atividade no Brasil, tá? Vai ficar entre ele e o Carlos Miguel para ser convocado para a seleção. É que o Carlos Miguel ele tá começando agora, né? Ele tá começando agora, mas vai ficar entre ele e o Carlos Miguel, viu? Que esses dois goleiros defendem é uma barbaridade. A gente tem vários grandes goleiros e o Everton teve uma grande atuação nesse jogo. Mas, cara, assim, o que defende o Bento e o que vem fazendo o Carlos Miguel, na minha opinião, sim, são situações. É que o Everton, ele, sim, a leitura de jogo do Everton, para mim, ele é o melhor. Ele é o melhor. O Everton no Brasil hoje, ele é o goleiro que melhor faz a leitura das jogadas, dos lances, do posicionamento do adversário, né? Um cruzamento na área, ele sabe se posicionar. Então, assim, ele é o cara que, ele, para mim, é o goleiro que melhor antecipa as jogadas, é o Everton, mas já é um goleiro com uma certa idade. Né? Já é um goleiro com uma certa idade. Eu coloco o Everton, o próprio Fábio também, são dois goleiros que a experiência traz isso deles saberem se posicionar, fora a qualidade técnica que é inigualável, né? Mas se a gente olha para o Bento e para o Carlos Miguel, assim, o reflexo que esses caras têm, a explosão que esses caras têm, é diferente, cara. É diferente. Aí você vê o peso da idade, né? Com o tempo, com a experiência, cara, assim, seriam dois goleiros, vão ser, né? Seriam não, vão ser dois goleiros absurdos, né? Dois goleiros absurdos, né? Então, seguindo aí, a gente está com uma escola de goleiros no Brasil que é impressionante, né? Seleção brasileira não carece de goleiros. Não carece mesmo, né? Não carece. E eu iria além se eu fosse o Dorival. Eu iria além. Eu iria de Bento titular, titular, né? Eu não ia nem titubear. Para mim, eu ia de Bento titular, Carlos Miguel de reserva imediato e depois escolhe quem vem, né? Ah, mas temos o Ederson em grande momento. Sim, é que o Ederson vai ser provavelmente titular porque, né? Defensivamente não se discute
E o jogo com os pés dele também é inigualável, né? Por isso que vai ser o titular. Mas eu daria uma moral para esses dois atletas do Brasil, que para mim, esses dois goleiros do Brasil, que para mim estão voando. Mas enfim, é que o Carlos Miguel começou a despontar agora, né? Então dá um, né? Provavelmente vai ter um respiro, pô, passa por algumas situações mais difíceis, a gente conversa depois, né? Vai acontecer, é o processo natural, né? Você tem que dar tempo para o jovem maturar, para o goleiro ganhar, adquirir experiência. Mas voltando aqui ao Palmeiras, pô, tava falando de Abel Ferreira, a gente sai para falar de goleiro, né? Porque eu tava falando das situações de jogo, né? E o Ben fez uma grande defesa. Tudo bem, mas assim, domingo e Dia das Mães, esse é o presente que o Palmeiras dá para as mães palmeirenses, mesmo jogando na Arena Barueri. Essa cobrança do Abel, essa reclamação do Abel, ela não é de hoje. Mas o Palmeiras pode jogar mais, tá? O Palmeiras pode jogar mais. Por que que o Palmeiras, na Libertadores, e aí eu acho que cabia uma pergunta, né? Já que toda vez que vai jogar na Arena Barueri, e ele foi forte nas palavras aqui, se não jogarmos no Allianz, não nos cobrem para ser campeões. Tá bom. Então, assim, se não é mimimi para você, então, assim, eu acho que cabia o repórter, ou você mesmo, torcedor, a reflexão do seguinte: por que que o Palmeiras vai jogar contra o Independente Del Valle fora de casa e consegue uma virada espetacular? Isso fora de casa. E jogando em São Paulo, tudo bem, o estádio estava meio vazio, a gente olhava para a arquibancada, vários miolos vazios, né? Não é o jogo na cidade de São Paulo, é numa cidade próxima de São Paulo. A gente sempre fala que a logística é difícil, é complicado de chegar lá, não tem metrô do lado, tá? Então leva assim, requer um planejamento melhor. Não é perto, você vai de carro, não é uma viagenzinha de meia hora, né? É uma viagem de 1 hora para cima. Então, assim, você precisa, né? Demanda um esforço para chegar lá, tudo bem. Mas assim, por que que o Palmeiras fora de casa, com uma torcida totalmente adversária, maluca e torcendo contra e te xingando e fazendo uma série de situações que possam te prejudicar mentalmente no jogo, você consegue buscar uma virada espetacular e jogando em São Paulo, mesmo com menos torcida, mas com mais torcedores a seu favor, você não tem condições de espelhar ou de fazer uma partida melhor contra o Atlético Paranaense. Então, se você, torcedor, concorda com o Abel, acho que eu estou errado, acho que cabe essa reflexão do porquê que o Palmeiras fora de casa contra o Del Valle consegue, e aqui na Arena Barueri, que é perto de São Paulo, é longe, mas é um pouco mais perto do que ir jogar contra o Del Valle, né? Ou ir para a Argentina, jogar contra o São Lourenço, enfim, fica essa reflexão. Por que que é mais fácil jogar lá do que jogar aqui, né? Mais perto do seu torcedor? Eu acho que vale essa reflexão, né? Vale essa reflexão, porque não é de hoje, e para mim é um mimimi, desculpa, gente. Não é de hoje que esse mimimi vem acontecendo, né? Esse chororô vem acontecendo. E ele fica de forma compulsiva reclamando sobre isso, né? Então, assim, já que jogar na Arena Barueri não agrada o Abel, então eu faria o seguinte, né? Vamos mandar, quando o Palmeiras não puder jogar no Allianz Parque, o convite que eu faço é para Leila Pereira, presidente do Palmeiras, pô, aluga uma arena na Argentina, aluga uma arena no Equador, talvez ajude, né? Talvez ajude o Abel, né? Já que ele prefere enfrentar viagem longa, logística complicada, dormir mal, trabalhar mal, né? Se recuperar mal, já que ele prefere esse tipo de situação, já que a situação é mais vantajosa ao Palmeiras do que jogar ao lado de São Paulo, talvez, né? Para o torcedor palmeirense, o resultado, o presente do Dia das Mães, talvez tivesse sido melhor, né? Fica aqui a nossa crítica, porque como eu falei, tem discursos que cansam, né? Tem discursos que cansam e neste momento já se tornou uma desculpa, né? Já se tornou uma desculpa, porque a Arena Barueri será sim e ele sabe que é. Ele sabe que será, não tem como mudar. Ele sabe que a Arena Barueri é o palco B do Palmeiras, né? Ele sabe disso. Então, se ele não é capaz de trabalhar em cima disso, então, vamos ver qual que é a melhor situação. Ah, a melhor situação é jogar no Equador? Vamos lá então, né? A gente vai gastar mais dinheiro, a gente aluga, mas pelo menos lá vocês vão ganhar o jogo, né? Não sei, né? Eu acho que cabe a reflexão aqui. Desculpa a ironia, mas fica esse mimimi, esse chororô que fica cansativo, né? Fica cansativo. Vambora, né? Que o Marinho chorou, né? O Vojvoda deu uma moral pro Marinho, né? Depois do jogo. Aqui outras situações, tá? O tiro de meta ensaiado do Cruzeiro, Bahia, né? Queria falar, tava falando de Fortaleza, cara, o Arena Castelão,
Sim, as homenagens foram muito bonitas, tá? A Arena Castelão foi iluminada com as cores do estado do Rio Grande do Sul, então não sei se vai ter aqui, deixa eu passar. É, vamos ver aqui. Paiê, né? Fica o convite para você. Pô, isso aqui é uma loucura, tá? Para quem não viu, procurem, tá? O dirigente conhecido como Xuxa foi afastado aqui, né, do Amazonas, porque ele provocou, ele saiu provocando para geral, tá? Saiu provocando para geral, hein, gente? É brincadeira, hein? Vamos lá, não tem aqui, né? É, mas o Arena Castelão, belíssimo, assim, belamente iluminada com as cores do estado do Rio Grande do Sul, tá, gente? Ó, deixa eu me delongar aqui, porque a gente ficou. Eu parei muito tempo aqui na reflexão sobre o Palmeiras e o Abel, e deixa eu agilizar. Então, fica o convite aberto para você, torcedor, né? Acompanhar aqui todos esses grandes momentos da rodada, tá? Sobre o Cruzeiro, para a gente passar rapidamente, na busca de um goleiro. Faz proposta por Fábio, por Cássio, né? E tem uma negativa inicial do Fábio, né? Ex-goleiro do Cruzeiro. Cruzeiro que busca aí um grande goleiro, tá? O Cássio tá na reserva do Corinthians hoje, deve permanecer lá, né? Deve permanecer lá, mas para a composição de elenco é um cara importante, tá? Eu não acho que o Corinthians abriria a mão ou que o Cássio deixaria o Corinthians por uma série de situações, por uma série de situações, mas especialmente porque o Corinthians vai ter que lidar com o calendário e o Cássio vai voltar a jogar. Eu acho que o Corinthians está na espera, no aguardo da poeira baixar, de ter uma situação onde o Carlos Miguel precisa ser poupado, o Cássio jogue, faça uma grande atuação, faça as pazes com o torcedor. Eu acho que essa é a situação que o Corinthians está tentando fazer, está tentando gerenciar, né? Não sei, a gente só vai saber quando acontecer de fato, ou se não acontecer, vai saber que não tinha nada, né? Não tinha nada planejado, mas enfim, imagino que essas duas situações são muito improváveis neste momento, tá? Muito improváveis. Cássio não deve sair do Corinthians. O Fábio não vai sair do Fluminense nesse momento. Não vai sair. O contrato acaba em 25. Talvez depois eu acho que possa acontecer, até para ele se despedir, né? Porque lá ele é um ícone absurdo. Né? É um jogador lendário, né? Da Raposa. Agora, para esse momento, eu não vejo nenhuma situação, nenhuma condição do Fábio deixar o Fluminense. A gente vai seguir acompanhando. Eu trago como eu trouxe a notícia porque achei interessante, né? O Cruzeiro ir atrás de goleiros experientes, como muda, né? Porque o Ronaldo tinha uma pegada diferente. Apostar em jogadores mais jovens e mais baratos. Agora com nova gestão, sei que a gente pode dizer assim, você vê como muda os olhos, né? Já aposta numa experiência, né? Num dois goleiros muito caros. Perdão, gente, muito barulho aqui agora. Dois goleiros muito caros, né? Então você vê que já começa a mudar, né? Vamos ver se muda para melhor, tá? Vamos ver se muda para melhor. Vamos seguir aqui. Vamos de Rio Grande do Sul agora, né? Para a gente finalizar o podcast de hoje. Estamos chegando perto de meia hora aqui, de 30 minutos de podcast. Então, a tragédia no Rio Grande do Sul já adiou quase 90 jogos da Libertadores à Série D. Tá? Então, se a gente trazer algumas notícias aqui, apenas a nível de curiosidade, lista de jogos adiada até agora, tá? Os jogos da Libertadores, do Grêmio, com o Forte Pato e Estudiantes. Na Sul-Americana, os jogos do Inter, né? Contra o Real Tomayapo e o Delfim. E aí, jogos da Série A, né? Tanto de Internacional quanto o Grêmio, quanto o Juventude. E aqui, jogos da Série C, jogos da Série D. Então, assim, a gente fica naquela reflexão ainda em relação à paralisação do futebol. Não deve acontecer, tá? Não deve acontecer, mas pelo menos em relação às equipes gaúchas, há uma sensibilidade, né? Há uma sensibilidade. Não é momento de pensar numa questão de como é que vai ficar o calendário? Isso e aquilo. Não tem condições, né? Não tem condições. A minha opinião é que o calendário deveria, o Brasileirão deveria ser interrompido por uma ou duas rodadas, pelo menos, em sinal de respeito e de luto, tá? Em sinal de respeito e de luto. E nesse meio tempo, sei lá, as equipes organizem jogos beneficentes. A gente tem visto uma movimentação interessante por parte de algumas equipes, mas com uma abertura de calendário em virtude de uma interrupção, seria possível realizar jogos festivos, né? Para arrecadar mais dinheiro, para ajudar mais a galera.
Eu volto a repetir, eu sei que muita gente está fazendo muita coisa, e o Palmeiras, por exemplo, a receita desse jogo contra o Atlético vai ser destinado, né, como doação para o Rio Grande, para as vítimas do Rio Grande do Sul. Mas como eu falei, assim, a gente olha o estádio da Arena Barueri tava relativamente vazio. É uma grana considerável? Sim, mas poderia ter sido muito maior se fosse no Allianz Parque. Então, se, pô, vamos fazer um jogo beneficente, vamos fazer um jogo festivo, a gente convida as grandes equipes da capital, vamos todo mundo se reunir em um estádio, a gente faz uma grande festa, os torcedores fazem as doações, traz alimentos, enfim, e tudo que for vendido de ingresso a gente doa. E aí vai para lá de 2 milhões, né, de receita. Então, seria interessante, é o que eu falo. Eu sei que as equipes estão se mexendo, as pessoas estão se mexendo, mas a gente não vê nenhuma ação contundente, né? Assim, em parceria, em união. Fazer a sua parte é importante, já está fazendo a parte deles, né? Mas eu acho que dava para ficar mais bonito, né? Dava para ficar mais legal. Mas enfim, o calendário não vai permitir para tantas outras equipes, o calendário vai seguir, tá? A temporada vai seguir. E aqui os jogos da Comebol, a Comebol, os jogos da Libertadores da Sul-Americana já ganharam nova data, tá? Foram adiados e a Comebol já definiu novas datas, tá? Vamos pegar aqui o Grêmio, partidas do Grêmio contra o Huachipato no Chile e diante do Estudiantes como mandante foram agendadas para os dias 4 e 8 de junho, tá? Tem quase um mês pela frente, tá? Tem quase um mês pela frente. Vai dar para recuperar aqui, ó, o estádio Beira-Rio? Não vai dar tempo. O que vai ser feito? Eu não sei. Mas pelo menos já é um tempo considerável, né? Um mês aí praticamente. Pouca coisa, porque em um mês tem lugar que vai seguir alagado, tá? Tem lugar que, infelizmente, tem lugar que vai seguir alagado e não tem condições nenhuma, tanto do Grêmio quanto do Internacional, de recuperar o seu gramado, pelo menos. A arquibancada tem situação, tem condições de receber o público, agora o gramado não, né? Então vamos ver como é que vai ficar, né, em relação a esses jogos, especialmente os como mandante, né? Porque fora vai ser uma questão de preparação. Preparação não só física, mas principalmente psicológica dos atletas, né? E jogando em casa tem essa situação do gramado, né? A gente vai, vamos aguardar, vamos ver se há um tempo útil e hábil, né, para essas equipes se prepararem. Não é momento de pensar nisso, mas como já tem data definida, tem que começar, tem que começar a se planejar, né? Os dirigentes, pelo menos. Os dirigentes têm que começar a se planejar, o retorno de alguma forma, né? O Internacional visita o Real Tomayapo, na Bolívia, no dia 4 e recebe o Delfim do Equador no dia 8, tá? Que o Grêmio tem as datas também, né? O Huachipato, o Huachipato vai começar fora, né? Vai ser fora, se eu não me engano, é isso? E o Estudiantes vai ser na Arena do Grêmio. Peço perdão se eu estiver equivocado. Mas já tem data, né? Já tem data para esses jogos acontecerem, porque até durante a semana a gente foi gravando, não tinha data definida, agora tem. Então, os dirigentes eventualmente vão ter que começar a trabalhar nesse retorno, né? A condição, a gente estádio Beira-Rio, isso da semana passada, e a Arena do Grêmio. Mas Porto Alegre está alagada ainda, né? Porto Alegre está alagada ainda. Condições de jogo são precárias, né? As condições de jogo, de treino, de preparação são precárias ainda, tá? Aqui eu trouxe uma notícia que eu acho que seria muito bacana, assim, mais ações como essa. Seria muito bacana mais ações como essa aqui. Tá? O Borré e Valência do Inter visitam o abrigo, entregam flores e presentes no Dia das Mães. Acho que ações como essa seria interessante, porque a gente sabe que as pessoas perderam tudo, vai ser difícil a reconstrução, vai ser difícil o recomeço, mas além da questão da perda física, existe a perda psicológica, né? O quanto essas pessoas estão fragilizadas mentalmente. E esse tipo de ação, né, que as equipes podem promover, elas são muito interessantes, né, para ajudar a pessoa. Cara, não, pode ser que não mude muita coisa, mas para alguém que está numa situação, sabe, delicada, mentalmente comprometida, esse tipo de situação pode mudar muita coisa, tá? Então achei legal a ação, a atitude, e eu acho que poderia acontecer mais, né? Com outros atletas de outras equipes, fazer essa visita, dar esse alento, pelo menos no aspecto mental, né? Para as pessoas se sentirem bem. Poxa, que cara que eu ia pro estádio assistir, tá aqui visitando a gente, cara, que bacana, né? Que legal este momento.
Então, seria interessante, né? Seria legal ver mais ações como essa para ajudar a galera na questão mental, né? Na questão psicológica, né? A procurar algum refúgio, né? A procurar algum refúgio mental, né? Por causa que a situação ela é muito delicada, ela é muito difícil e não tem data para acabar, né? Não tem data para acabar, porque como a gente tem acompanhado, voltou a chover forte, né? O nível da Lagoa dos Patos vai aumentar por uma série de situações também, situação de marés, de ventos, enfim. Então, a situação que era difícil vai seguir difícil e não tem muita data, né, para chegar ao fim. Então, fica aqui mais uma vez os nossos pensamentos positivos, né, a nossa torcida para que o tempo não tem como a gente controlar, né? O tempo, mas tudo que a gente puder controlar, né? Tudo que as pessoas, tudo que as autoridades, as pessoas com poder, tudo que elas puderem fazer para auxiliar esse pessoal, essa galera que precisa de ajuda, a gente torce para que usem para o bem, né? Para que usem da melhor forma, para que administrem tudo isso da melhor forma, para que essas pessoas tenham um amparo, o melhor amparo possível nesse momento onde a situação ela é muito delicada, tá? E segue delicada e vai seguir pelas próximas semanas sem dúvida nenhuma, tá? É isso, gente, ó, semana que começa é difícil, né? Mas a gente segue, a gente vai seguir acompanhando e a gente vai seguir acompanhando o esporte também. A gente volta amanhã, né? Provavelmente, eu não tenho certeza. Mas a gente volta amanhã com mais podcast para vocês. Para desejar para todo mundo uma ótima semana, tá? Da melhor forma possível. Mais uma vez fica a nossa força aqui pro povo gaúcho. E por hoje eu encerro. Muito obrigado, um forte abraço. E se não for amanhã, depois de amanhã nós estamos de volta, tá? Tchau.